Dá vontade de ficar no culto de ação de graças, só adorando o Senhor, só adorando o Senhor, só adorando o Senhor. Porque Ele é digno de toda adoração. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te damos graças, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Nosso coração exulta de alegria, Deus, pela Tua presença, por quem Tu és na nossa vida, porque o Senhor é, de fato, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Sem o Senhor, nós não seremos nada, nem seríamos nada e nem somos nada. Mas com o Senhor nós somos tudo, somos maioria, porque o Senhor é Deus poderoso, misericordioso, bendito e grandioso Tu és. Senhor, em nome de Jesus, destila a Tua palavra, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E eu te peço agora que Tu venhas quebrando toda resistência, Senhor, que Tu venhas tirando toda dureza de coração, que Tu venhas, ó Deus, trabalhando em nós a Tua vontade e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, feliz dia de ação de graças. Diga para o seu irmão do seu lado. Feliz dia de ação de graças. Happy Thanksgiving, isso? Happy Thanksgiving. Professora de inglês ali me matando com os olhos, né? Ah, Deus é muito bom. A palavra de Deus diz no Salmo 118, 29, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Alguém tem alguma versão diferente que não fala do amor leal de Deus? Aí, fala aí na sua Bíblia, abre aí, Salmo 118, 29. Salmo 118, versículo 29. Como é que diz aí? Deixa eu ver aqui nessa versão. Salmo 100, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Na NVT fala sempre, só dura para sempre. Revista atualizada fala, seu amor leal dura para sempre. Benignidade é para sempre, né? Então, existe um tipo de amor diferente do amor de Deus. Porque a palavra de Deus fala de amor leal, de benignidade, amor fiel, né? Então, existe um amor que não é leal. E a maioria das vezes, o nosso amor não é leal para com o Senhor. Muitas vezes, queridos, nós estamos apegados no que o Senhor faz, ou no que o Senhor precisa fazer para nós, aos nossos olhos. Ele precisa resolver uma situação aos nossos olhos. E quando aquilo não acontece do jeito que a gente planejou, a gente não acha bacana, né? Então, a gente começa a colocar Deus assim de lado. Não quer fazer o que eu quero? Tá bom, não posso fazer nada, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que o coração humano fala. A gente não tem até coragem de falar, mas a nossa mente pensa. Não quer fazer, né? Tudo bom. Soberania, não posso ir contra a tua soberania, né? Então, tá bom. Fazer o quê, né? É como se nós estivéssemos tratando com alguém igual ao nosso. Não quer me amar, não quer me corresponder? É um problema teu. Tá bom, né? É assim que a gente faz. Mas Deus, Ele tem um amor leal, imutável, que não reduz nem 1 milímetro sobre a nossa vida. Sobre nós que escolhemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus permanece, apesar das nossas falhas, apesar
de nós desprezarmos muitas vezes o Senhor. Então, hoje é um dia de trazermos à memória motivos que nós temos para gratidão durante todo esse ano, né? Então, eu estava conversando com a pastora Lucimara, eu disse, quem está na lista aí? Ela disse, não, acho que está lá nos discipuladores. Eu falei, não, lá está o Gork. Eu também coloquei meu nome. Aí eu falei, e o teu? Aí ela, eu falei, mas se não tem nada para agradecer para Deus, tudo bem, fica no banco. Falei para ela que eu ia dizer de púlpito para todo mundo, né? Porque a gente fica assim, eu não quero ir lá na frente falar, gente, que vergonha. Eu não quero ir lá na frente me expor, que vergonha. Vou contar uma coisa tão boba, que vergonha, né? Mas para Deus, nós precisamos ter um coração voluntário, um amor leal, porque Ele não é desleal conosco. É o único que não é desleal conosco, em momento algum. Mesmo quando a gente falha, mesmo quando nós não obedecemos, o amor dele é leal para conosco. E é esse amor que nos traz para perto dele. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo fato de eu estar aqui ministrando a palavra. Eu gosto de ministrar todos os anos no Dia de Ações de Graças. E quando nós fizemos a programação, uns 3 meses, amor? Mais ou menos, né? E aí, tinha o Dia Internacional de Ações de Graças, e eu falei, não, eu ministro nesse dia. E hoje, eu tenho passado essa dificuldade, que todos já sabem, né? No meu físico, então, que me limita muito. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, muito tempo sentada, enfim. E hoje, desde que eu voltei do Compac, hoje foi o pior dia que eu tive, de dores, né? Então, no final da manhã, ontem eu falei para ele, não vou ministrar assim, vou ministrar. E aí, no final da manhã, eu já tive vontade no meu coração, eu estava com muita dor interna no quadril, e eu tive vontade de, quando eu levantei para fazer o almoço, depois do meu devocional, eu tive vontade de dizer para ele, eu não vou ministrar não, estou com muita dor. Mas eu pensei, e na mesma hora, veio aquilo no meu coração, como que eu não vou ministrar? Tantas coisas boas Deus faz por mim a todo momento, a todo instante. Uma dor física, eu não vou ministrar porque eu estou com uma dor, né? Então, a nossa tendência é dizer assim, Senhor, faz tudo bem para que tudo esteja bem, né? Senhor, faz tudo direito para que tudo saia perfeito. Mas quem faz as coisas somos nós. Então, para você ser bênção, você tem que se deixar ser usado por Deus. E eu levantei daquele lugar, fui para a cozinha, fiz o almoço, almoçamos, e eu o tempo inteiro em pé e andando para um lado e para o outro. E depois uma pessoa ia lá em casa, 2h da tarde, e eu falei, eu não estou aguentando, estou muito cansada e com muita dor. E aí o Gork disse, não, então vai deitar que eu vou limpar aqui a cozinha para ti. Então eu fui me acomodar, tomei um banho, ele limpou toda a cozinha para mim. Quando eu acabo de deitar, a pessoa liga que estava indo para casa, antes do horário. Eu falei, amém, tá bom, pode vir, né? E ficou até bem mais tarde lá, então. As coisas não são como nós planejamos, mas se nós não deixarmos ser usados por Deus, Ele não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. E nós não vamos receber as bênçãos que estaríamos prestes a receber se nós não estivermos dentro do propósito dEle, se nós não estivermos cumprindo o nosso chamado. Então, hoje é dia de ações de graças. E o que é ações de graças? É o ato de agradecer a Deus por uma graça, ou por muitas graças. O que é uma graça?
um favor que a gente não merece, um favor imerecido que Deus faz. E faz mesmo nós sem nós merecermos, mas Ele faz na nossa vida. Então, e isso pode ser externado através de uma oferta, através de um testemunho, através de abençoar uma outra vida. Então, a ação de graças não é nunca ficar só no nosso coração. Nossa, agradeço muito a Deus por causa disso, daquilo. Nossa, mas eu agradeço muito a Deus. Tenho meu coração grato. Ter o coração grato é fazer alguma coisa em agradecimento a Deus. É externar. Ações de graças é externar. Gratidão, ela não é um sentimento. Não é só um sentimento. Gratidão é uma ação que nós devemos ter. Quando a gente tem gratidão por uma pessoa, a gente tem que demonstrar aquilo com ações. Se você é grato a uma pessoa que trabalha para você e trabalha direito, então você tem que externar a gratidão àquela pessoa, tratando ela muito bem também, fazendo ela se sentir bem. Não é apenas porque trabalha com você, você paga um salário, pronto, tá bom. Não é isso. Ser grato é fazer algo que demonstre para aquela pessoa que você tem um coração grato. É diferente de dizer assim, olha, nossa, eu te agradeço muito por tudo que tu fazes por mim. Aí, pá, bate a porta na tua cara e vaza. Isso não é gratidão. Isso é uma verbalização de algo que você não sente no seu coração. Porque se você é grato a alguém, você quer ficar junto de alguém, você quer externar essas coisas, né, para alguém. E essa forma de externar para Deus a nossa gratidão, essa ação de graças, ela move no mundo espiritual. Ela move, é uma ação sobrenatural que vem sobre a nossa vida quando o nosso coração é grato a Deus. Então, todo crente nascido de novo, ele precisa cultivar um coração grato, né? Então, é como uma flor. Quando você cultiva uma planta, ela vai dar uma flor, você se alegra. E se você disser assim, que linda, nossa, legal essa flor, mas vaza dali, não rega, não coloca adubo, não faz as podas necessárias para ela crescer, para ela florescer, ela vai ficar ali e não vai mais florescer. Mas o coração grato é aquele que a gente cultiva dentro de nós. Não, eu vou fazer um sacrifício de gratidão a Deus. Eu vou fazer um sacrifício de adoração a Deus. Eu vou fazer o momento meu de louvor a Deus em gratidão pelas bênçãos. E esse dia de ação de graças é propício, porque nós estamos chegando ao final do penúltimo mês do ano. Ou seja, nós vamos entrar no último mês do ano já. E é um momento para a gente refletir. Não só deixar para dezembro, o que aconteceu nesse ano, porque o que grava na nossa mente são as coisas ruins. Quando você para e olha assim, nossa, 2023 foi um ano pesado. Não foi um ano pesado. É um ano pesado se você focar nas coisas negativas. Mas se nós focarmos em tudo de bom que Deus já fez por nós e continua fazendo, não precisa ser um milagre sobrenatural. Pequenas ações que Deus faz. Eu estava contando até para a Nete, numa situação que eu não queria que acontecesse, mas, enfim, vai acontecer, e eu tinha pedido para Deus um sinal. Digo, Deus, eu queria um sinal, porque eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida, né? Quem é que quer alguma coisa ruim na sua vida? Tem alguém aí que quer alguma coisa ruim na sua vida? Ninguém quer, né? Se você precisa extrair um dente do siso, você não quer extrair.
Você fica com aquela coisa, meu Deus, não quero, não quero, não quero. Você vai fazendo um tratamento para arcada dentária, aí o teu dentista fala, você tem que extrair os dentes do siso. Você fala, nossa, eu não vou extrair, Deus me livre. Extrair dentes do siso para separar um pouco os dentes? Não vou extrair de jeito nenhum. Você fica com aquela coisa na cabeça, não preciso, não vou extrair. Né? Até que ele inflama. Aí, quando o dente inflama, que dá um BO, a primeira coisa que você quer tirar aquilo de você, é ou não é? Que você quer acabar com a dor. Você quer acabar com o sofrimento, mas querer tirar, você não queria. Tirar porque não tem jeito. Então, era mais ou menos assim. Querer eu não queria, mas estava tudo indicando. E eu pedi um sinal para Deus. E no Compac, eu conversando com a minha pastora, e ela falou comigo uma situação lá, e colocou assim, olha, isso daí tem propósito em tudo, Keila, para isso acontecer. Eu falei, pastora, eu sei. Só não consigo muito ver, não, mas por enquanto, né? Mas eu sei. Aí ela, não, mas tem propósito sim. Eu vejo um propósito claro. De tu e o Gork fazerem isso. Eu ouvi toda a orientação dela, eu falei, beleza, deve ser isso mesmo. Porque está acontecendo assim, assado, e essa pessoa precisa mudar, voltar para o caminho do Senhor, não sei o que e tal. Eu falei, pastora, verdade, é mesmo, né? Conversando com ela, isso na primeira noite do Compac, a gente estava sentada quietinha, e ela falando comigo antes de começar e tal. Eu falei, é mesmo, pastora, é mesmo. Ela porque vai ser difícil, né? Tu sabes que uma situação dessa é difícil, não sei o que. É verdade, difícil, mas a gente vai fazer. Quando é no outro dia, amado, Deus moveu a situação, que não precisou nem eu nem o Gork fazer nada. Já estava resolvido lá. Entendeu? E aí eu estava do lado dela, e ela virou para trás e falou, meu Deus, resolveu a situação, que não sei o quê. Ou seja, queridos, é bom quando você fala com Deus. Eu fico muito feliz todas as vezes que o Senhor me responde de imediato. E é bom nós termos essa experiência, cada um de nós, a cada dia. Quando você pergunta uma coisa para Deus, você pede alguma coisa para Deus, e Ele, da forma dEle, eu não disse qual era o sinal, e Ele, da forma dEle, Ele faz, eu falei, é um sinal. Então, a partir daí, eu comecei a mudar o meu coração em relação a essa situação. Não que eu queira, né? Eu falei com a Nete, nem tudo que Deus vai fazer na nossa vida, nem tudo a gente quer. Mas, sendo a vontade dEle, eu prefiro que seja a vontade dEle, né? Então, quando a gente faz o nosso coração ser cultivado na gratidão, é que isso que agrada ao Senhor. É isso que move o coração de Deus. Então, tire essa noite para agradecer, porque todos os que agradecem a Deus crescem. Todo mundo que tem um coração grato, não fica estagnado na fé. Todo mundo que tem um coração grato é inundado por uma porção especial da graça de Deus. Coloca a mão assim no teu coração e diz, pois eu vou ser inundada por uma porção especial da graça de Deus, porque eu vou cultivar meu coração grato. Amém? Então, queridos, no Salmo 19:14, vamos abrir a nossa Bíblia só para olhar esse Salmo 19, versículo 14. 19:14. Diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Tem uma outra versão que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Então, a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração. Muitas vezes a gente fala uma coisa que não é de coração, mas a gente precisa ter uma sintonia com o que a gente fala e o que a gente sente. Amém, queridos? Então, que as palavras do meu lábio e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Logo no início, o pastor Gork falou aqui sobre santidade. É isso aqui. É a sincronia do que a gente fala e do nosso coração. Amém, queridos? Então, isso daí é um termômetro da nossa santidade. Porque muitas vezes nós somos religiosos. Falamos uma coisa, o nosso coração está com outras intenções, né? Então, mas Deus, Ele olha para o coração, e Ele sonda o coração, e Ele vê a intenção do coração, né? Então, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Isso daí vai nortear a nossa vida. Isso norteia a vida de um nascido de novo. Por isso que muitas vezes a gente olha pessoas, como a gente estava conversando, que um dia já estiveram na presença de Deus e hoje são poços de amargura. Nete? A gente estava comentando de algo semelhante. Porque muitas pessoas, e quando elas chegam perto de você, que você está vivendo, cultivando um coração grato, vivendo na presença de Deus, que a tua família está andando no caminho reto, que você está buscando viver em santidade, então ela já fica assim, está crente demais, né? Tu é crente mesmo, né? As pessoas começam logo começa a jogar alguma coisa assim negativa naquilo de puro que você está vivendo. E muitas vezes a gente acaba se contaminando com isso. A gente acaba dizendo: nossa, estou parecendo de mais crente, eu tenho que mudar um pouquinho. Não. A gente não tem que se amoldar ao padrão do mundo. Nós temos que nos colocar na presença de Deus. E o mundo vai se amoldar a nós, que é o padrão eterno. Amém? Você pode dar glória a Deus, né? Então, o ato de ser grato é uma arma poderosa, disponível para todo nascido de novo. Mas por que é uma arma poderosa? Porque quando nós estamos em sintonia com Deus, tu pode estar passando por um momento difícil, tu pode estar passando por afronta, tu pode estar passando por dificuldade financeira, por problema de saúde, nada tira a tua paz. Por isso que é uma arma poderosa. Ações de graças ao Senhor nos livra de muita cilada do inimigo, porque nos traz para o prumo de Deus, nos traz para um lugar correto, onde nós precisamos estar, que é debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da segurança do Senhor. Então, um coração grato, a Bíblia nos instrui para nós termos isso. Diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Amém? Para cada um de nós.
e se a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente tem também outros textos, como Colossenses 3,15, que eu vou dizer aqui para você, que é: sejam agradecidos, simplesmente isso, sejam agradecidos. Em quantas situações na Bíblia nós vemos as pessoas ingratas? Uma pessoa ingrata, ela perde a bênção dela. Tem um episódio na palavra que Jesus curou 10 pessoas e uma só voltou para agradecer. E ele mesmo falou: cadê os outros 9? E muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham um coração grato com a gente. Mas é difícil terem com Jesus. Vai ter com você, comigo? É difícil. Então, uma pessoa que não consegue ter um coração grato com quem vê, como que vai ter um coração grato com Deus? É difícil. Se nós não cultivarmos a presença de Deus, nós não teremos o nosso coração grato. Em Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Senhor. Então, tem dias que a gente pode amanhecer sem vocabulários com Deus. Quem já amanheceu aqui, deixa eu ver, sem vocabulário com Deus algum dia de manhã? Ah, tá bom, pensei que era só eu. Eu ia dizer: meu Deus do céu, sou um ET no meio da igreja. Tem dias, amados, que você amanhece sem palavras. E quando você começa a falar, tanta coisa vem na tua mente, e você para e diz: meu Deus, eu estou sendo religioso, eu estou sendo religiosa, porque eu estou falando um negócio, estou pensando em outros 10, né? E aí você para entrar no prumo de novo. Pai, em nome de Jesus, me perdoa. São guerras naturais que todos nós temos. E nessa hora, a melhor coisa é adorar. Adorar o Senhor. Adorar a Deus, adorar a Deus. Deus fala muito comigo através da adoração. Então, tem vezes que o Senhor conduz as músicas na minha seleção para falar exatamente comigo seguidamente, sabe? Então eu digo: Deus, como Tu és maravilhoso. E a vontade dEle é que nós desenvolvamos um coração de gratidão, com uma prática. A gente pode identificar 3 tipos de gratidão. Uma gratidão teórica, que é aquela gratidão que a pessoa só verbaliza, mas você vê que não tem gratidão nenhuma. Às vezes a pessoa vem te agradecer uma coisa, mas a fisionomia da pessoa já está escrito aqui: poderias ter feito mais. Já aconteceu com você isso? Não é não? É um outdoor assim, sabe aquele letreiro luminoso que fica passando, né? O carro de chapa não sei o quê, está interrompendo a entrada da loja. Tem gente que vem te agradecer e está aquele letreiro luminoso passando aqui: poderias ter feito mais, poderia ter feito mais. Ou seja, é uma gratidão teórica, que nos olhos da pessoa, você olhando, você já sabe que não tem gratidão nenhuma, só está falando por educação, né? Digamos, para não dizer outra coisa feia. Educação. Gratidão passiva é um outro tipo de gratidão. Então, gratidão teórica e uma gratidão passiva. A própria palavra já dizendo, é você ser grato até, mas você não tomar nenhuma atitude que expresse isso, a sua gratidão. E é muito ruim quando você faz alguma coisa para uma pessoa de coração e essa pessoa nem consegue expressar gratidão para você. É ruim, porque nós somos seres relacionais. Você faz uma coisa, não é que você quer o tapinha nas costas, mas
palavra de gratidão, um abraço de obrigada, né? Uma coisa mais afetiva. Quando isso não acontece, é a gratidão passiva, é aquela gratidão paralisada. Muitas pessoas têm essa gratidão teórica diante de Deus e dos homens, tem uma gratidão passiva que não faz nada, não consegue fazer nada. E o terceiro tipo de gratidão é a gratidão ativa. Diga comigo, gratidão ativa. Aleluia. É quando nós falamos e praticamos aquilo no nosso coração. Quando nós levamos adiante, Senhor, eu quero ter um coração grato a Ti. Eu quero manifestar a minha gratidão a Ti. Eu quero Te ofertar hoje, com pouco que eu tiver, mas de coração a Ti, por tudo que o Senhor fez esse ano de 2023 na minha vida. Se eu for contabilizar pelo lado das dores, eu ia dizer assim, meu Deus, 2023 foi o ano das dores para mim. Mas não foi o ano das dores. Foi o ano das bênçãos do Senhor na minha vida. Porque essas dores me levaram a refletir muito. Essas dores me levaram a mudar muito de atitude. Essas dores me levaram a adorar mais. Essas dores me levaram a olhar mais para a palavra de Deus, a meditar mais na palavra de Deus, a ouvir mais Deus e falar menos. Eita, Jesus! Nós mulheres temos esse problema, né? E quando Deus resolve trabalhar, não com os outros, mas com Ele mesmo, falar menos e ouvir mais. E aí o Senhor te testa. Ele não fala nada. Tem horas que Ele não fala nada e você fica, o Senhor vai falar ou não vai falar? Né? Mas não é só com mulheres, não. Acontece com todos nós, cada um de nós. Paulo, ele aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Então, abra sua Bíblia em Filipenses 4. Aleluia. Filipenses 4. Nós vamos ler do 11 ao 13. Vamos ler do 10. Aqui Paulo diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. E aí eu paro e penso aqui, será que era isso mesmo? Será que ele não estava lá mofando numa prisão? E os irmãos falhavam? Será? Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que vocês sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ou seja, se ele aprendeu o segredo, é porque as coisas não estavam mel, como diz meu pastor. Não estavam mel. Se ele disse que ele aprendeu a estar de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, é sinal que faltou, né? Alguém só está satisfeito, consegue estar satisfeito com pouco quando falta, não é? Então, nós precisamos alcançar isso na nossa vida em várias áreas. Às vezes nós temos pouca compreensão
Às vezes nós temos pouco afeto, às vezes nós temos pouca sinceridade. Então, em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós andamos na presença do Senhor, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Então, viver contente não significa que você vai parar de buscar o melhor e o maior. Não significa isso. Mas estar contente significa ter o coração grato. Quando o maior e o melhor ainda não veio, ainda não chegou na sua vida. Mas você precisa cultivar um coração grato a Deus. Se eu estou passando, é nessa palavra que eu tenho que me firmar. Eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou passando um momento de dores. Eu estou passando por essa luta financeira. Eu estou passando por um período de ingratidão. Eu estou passando. Mas quando a gente se detém no problema, aí você paralisa bem no meio do problema e não passa. Então, o coração grato, ele move o sobrenatural de Deus, como nós falamos no início, para que as coisas de Deus aconteçam em nós, primeiramente, e depois a nossa volta, que venham nos beneficiar. Muitas vezes a gente ora ao Senhor, pede uma coisa, pede. E aí quando o Senhor dá, aí a gente, nossa, mas está um peso, está difícil. Eu vi tantas mulheres orando por filhos. Senhor, me dá filhos, fazendo a oração de Ana e tal. E quando tem o filho, nossa, mas está tão difícil educar nos dias de hoje. Nossa, pastor, mas a senhora não está entendendo. Não, a senhora não está entendendo. É muito difícil, é porque a senhora não teve filho. Porque se a senhora tivesse tido, a senhora ia entender. Eu falei, aham. Mas o que está difícil? Difícil muito educar hoje. Nossa, é praticamente impossível. Eu falo, impossível? Nossa. Pediu tanto filho para Deus, agora o filho passou a ser obstáculo. Passou a ser dificuldade, passou a ser pedra de tropeço. Não, uma menina é totalmente inquieto e não sei o quê. Se fosse doente, parado, você ia estar bem? Não. Eu digo, então, está reclamando o quê? Né? Coração grato, querido, coração grato. No prumo de Deus, nada vai nos tirar do sério, nada vai nos tirar do propósito. Nada vai nos tirar da posição de gratidão ao Senhor. Porque a gratidão, ela ativa a força e a graça de Deus na nossa vida. Amém? Para nós permanecermos no caminho, para nós continuarmos sonhando, para nós continuarmos crendo, para nós continuarmos olhando para o sobrenatural de Deus, porque se a gente for olhar para o problema, a gente afunda. Pronto, acabou para mim. Acabou para mim. Não vai sair daqui. Ainda bem que o amor de Deus é um amor leal, que nos sustenta. E um coração, queridos, que exala gratidão, é o coração que ativa essa força e essa graça do Senhor. Né? E aí eu vou dizer, como eu falei no início ali para a Lulu, eu falei, eu vou dizer igual meu pastor. Só para quem tem. Cadê a lista, Lucimara? Só para quem tem. Aliás, é só para quem Deus abençoou em algum momento de 2023. Para quem Deus não abençoou em nenhum momento, você pode ficar no banco. Mas se Deus entregou bênção na tua vida em algum momento em 2023, esse é o momento de você fazer, externar a sua gratidão com ações de graças, declarando, testemunhando que Ele é o Senhor e Rei da sua vida, e que o seu coração é grato a Ele, a tudo que Ele faz.
Salmos 50, versículo 23, diz: o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. Olha que bênção. O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. Então, nós vemos em várias situações na Bíblia, e com Jesus mesmo, quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Ele tinha ali algo que não supria a necessidade. E se ele fosse olhar para o que ele não tinha, ele não ia crer em nada. Ele olhou para o que o Senhor, Deus poderoso, poderia fazer. Então, ele já agradeceu pelo que Deus podia fazer. E houve aquela grande multiplicação para servir todas aquelas pessoas. Então, ele não reclamou pelo que ele não tinha. Ele agradeceu pelo que ele tinha. Então, hoje nós vamos procurar cultivar no nosso coração, buscar essa provisão sobrenatural, de não reclamarmos por aquilo que nós ainda não temos, mas agradecermos por aquilo que Ele tem nos dado a cada dia. No mínimo, a vida, a saúde. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e comentando que vai fazer 1 ano que um amigo nosso em comum está paralisado numa cama, num outro estado, totalmente paralisado. E a gente fica pensando assim: vale a pena ser estressado? Vale a pena ser reclamão? Vale a pena ser brigão? Essa pessoa era uma pessoa maravilhosa, mas era tudo isso. Estressada, brigona, uma pessoa reclamona, uma pessoa ingrata, está paralisada. Totalmente, vai fazer 1 ano. E a gente estava comentando assim: nossa, deve ser outra pessoa, a gente nem conhece mais, com certeza, olhando. Porque todo mundo que fica paralisado no hospital vai mudando tanto que você, se olhar hoje, nem reconhece, né? Então, muitas pessoas também ficam paralisadas espiritualmente pela ingratidão a Deus, paralisadas espiritualmente pela falta de atitudes em agradecer, fica naquela graça passiva, naquela gratidão passiva, que não externa o que está sentindo, não externa o seu coração para o Senhor. Fica gratidão passiva. Mas todos nós temos uma gratidão muito grande ao Senhor. Amém? Cada um de nós. Então, nós vamos ter agora o nosso momento de testemunhos. Eu queria que o